Começa agora a Rádio Tupã 6. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos queridos ouvintes da Rádio Tupã 6. Eu sou o Diogo Valência, vosso apresentador, e está começando mais um episódio muito especial da nossa Rádio Podcast. Porque o tema de hoje são os meus 5 episódios favoritos de Futurama. Como eu falei, esse é um episódio especial porque estamos completando 10 episódios da Rádio Tupã 6. Porém, o tema é mais especial ainda porque ele vem de antes da criação deste podcast. Vou contar uma história para vocês. Eu almejei criar esse podcast com a intenção de falar sobre cultura pop e principalmente de falar sobre temas como os meus 5 episódios favoritos de Simpsons, ou 5 episódios mais dramáticos de Simpsons, e os meus 5 episódios favoritos de Futurama, ou os 5 episódios mais dramáticos de Futurama. No caso, eu preferi o favorito, e também esse podcast ele acabou desenvolvendo para uma categoria de variedades, mas não muda o fato de que eu gostaria de realizar logo este tema, e eu aproveitei que estamos no episódio 10, que, se você ler de uma forma binária, fica 0010. Que quer dizer, eu não sei, mas eu queria fazer essa brincadeira, até porque Futurama também tem uma relação muito forte com o código binário. Afinal, na saga de Viagem no Tempo, eles usam o código binário para que possam viajar no tempo. Então, justamente já tendo essa relação, eu decidi conectar tudo e fazer esse episódio que já demorei muito para começá-lo. Então vamos lá. O meu primeiro episódio favorito de Futurama. Lembrando, essa lista não tem uma ordem definida por preferência, apenas por lembrança. À medida que eu fui lembrando dos episódios, eu fui colocando nessa lista. Mas começando por The Luck of the Fry Rich, que é o 10º episódio da 3ª temporada de Futurama. Esse episódio, inclusive, ele tem 9,4 no IMDb e é o 2º episódio mais bem avaliado da história de Futurama, logo abaixo de um episódio que também está na lista. Um pequeno spoiler pra vocês. Mas por que eu gosto tanto desse episódio? Porque foi um dos primeiros episódios que eu estava assistindo de Futurama e quebrou completamente minha expectativa, porque ele foi te conduzindo para um lado e acabou dando uma rasteira no finalzinho que me deixou em choque e fez esse episódio ser extremamente memorável para mim até hoje. Sobre o que é esse episódio? Fry encontra um trevo de 7 folhas no seu passado e seu irmão tem sempre uma relação de inveja quanto ao nome do Fry, quanto às habilidades do Fry. Porém, ele não consegue replicar um trevo de 7 folhas. É a única coisa que ele não tem que o Fry tem. Então, a gente vai entendendo que o irmão do Fry, ele tenta roubar tudo do Fry. Como eu falei, ele sempre foi muito invejoso. E aparentemente ele roubou o sonho do Fry junto com o trevo de 7 folhas. Porque o Fry viajou pro futuro. E aí, ele mesmo encontra uma estátua do que aparentemente é seu irmão. E ele olha e pensa, ele realizou o meu sonho de viajar para a Lua, pegou meu trevo, então, não contente em ter roubado aquelas pequenas coisas que ele sempre desejou, ele roubou as grandes coisas, as grandes realizações que Fry realizaria na sua vida se tivesse ficado no passado, na cabeça dele, pelo menos. E aí, a gente chega num desfecho que vira essa história de cabeça para baixo e é facilmente um momento que pode deixar os olhos marejados de qualquer marmanjo que esteja acompanhando este lindo episódio que é The Luck of the Fry Rich. Agora, o episódio mais bem avaliado da história de Futurama, e não à toa, é Jurassic Park, o 2º episódio da 5ª temporada. Por quê? Com uma pontuação de 9,5, esse episódio eu tenho certeza absoluta que deixa qualquer um em choque ou completamente abalado no final desse episódio, porque ele tem uma atmosfera de sempre ao seu lado, já que nós conhecemos o cachorro do Fry, o Seymour. E vamos acompanhando a relação entre os dois, e mostra que ele é um companheiro muito fiel. E aí, também entra num embate entre o Fry e o Bender, já que o Bender está se sentindo deixado de lado pelo Fry, já que o Fry está focando muito no seu cachorro. E Fry tenta replicar o Seymour no futuro dele, mas Fry vai acabar desistindo, e ele vai pensar, principalmente no final, de que Seymour viveu uma vida sem o Fry, ele abandonou o Fry. Mas não é bem isso que aconteceu. E esse final de episódio é cruel, devastador. O final de Jurassic Park foi praticamente o que decidiu pra mim que eu ia amar Futurama, porque tinha todo o humor, as piadas, mas também tem aquele sentimento, aquela imersão única. Que por mais que, como eu falei, também tem uma vibe sempre ao seu lado, então não é uma história que a gente viu unicamente em Futurama.
mas é realizado com tanto esmero, tanto carinho, que eles baixam sua guarda pra trazer uma carga dramática absurda, principalmente nesse episódio aqui. Agora, indo para o terceiro episódio que eu escolhi, que é Lethal Inspection, que é o sexto episódio da 7ª temporada de Futurama, que tem uma nota 8,5 no IMDb, e trata o Bender como um robô defeituoso. E Bender precisa encontrar o seu criador para resolver esse defeito mortal que ele tem, enquanto ele é caçado pelos seus criadores, pela fábrica que o transformou no que ele é hoje. Mas essa jornada ele não faz sozinho, ele faz com o Hermes do lado dele. E devo dizer, até aquele momento, eu não era tão chegado ao personagem do Hermes. Mas esse episódio, ele fez com que o Hermes tivesse um lugar de carinho dentro do meu coração. E o episódio em si, ele é bem emocionante. O final também, assim como os já citados episódios, é uma reviravolta bem impactante e bem construída. E diferente dos outros episódios, que eu diria que você acaba com um sentimento meio de tristeza. No primeiro caso, quase um pouco de alegria, mas ao mesmo tempo muita tristeza pelo que aconteceu. Nesse episódio você sai com um baita sorriso no rosto. Pelo menos eu saí e eu espero que vocês saiam também. Agora indo para o quinto episódio, que é The Late Philip J. Fry. Outro episódio da 7ª temporada, inclusive, um fato pessoal, eu comecei a acompanhar Futurama pela 7ª temporada e depois eu fui para as temporadas anteriores. Então esses episódios da 7ª temporada não à toa estão aqui. Não só são muito bons, como também é a minha temporada de pontapé inicial. E esse 7º episódio, com nota 9,3 no IMDb, é um espetáculo. Ele tem tantas camadas que é até difícil de acertar, mas basicamente diz sobre o Fry sempre estar chegando atrasado. E aí, o professor Farnsworth, ele cria uma máquina do tempo. E que ele acaba acidentalmente levando o Bender e o Fry numa viagem pelo tempo. Mas que vai acarretar uma grande transformação na vida dos outros personagens que nós já conhecemos e estamos tão apegados. Como, por exemplo, a Leela, até o sobrinho, se eu não me engano, do Farnsworth, o clone dele. Mas de qualquer forma, existem várias transformações que essa viagem no tempo vai acarretar, inclusive nos próprios 3 protagonistas que viajam no tempo nesse processo. E tem muitas mensagens lindas nesse episódio, é um episódio que eu também tenho um carinho imenso por ele. E para encerrar, temos o episódio Meanwhile, o 13º episódio da 10ª temporada, caso você não tenha reconhecido, é o último episódio de Futurama antes do cancelamento. Futurama foi cancelado em mais de uma ocasião. Foi cancelado antes da sua 7ª temporada. Inclusive, a 7ª temporada ocorreu mais ou menos em 2009, 2010. Sendo que antes tinha parado próximo a 2006. Então, quando foi cancelado dessa vez, os criadores e realizadores de Futurama já decidiram caminhar para um encerramento, que pra mim é o encerramento perfeito. Eu estava acompanhando a 11ª temporada, que lançou agora, e eu confesso que eu gostei da temporada, mas eu sinto que tem uma vibe meio Toy Story 4, que tipo, eu tô satisfeito com o final de Toy Story 3, mas eu continuo acompanhando porque continua sendo bom. Mas ao mesmo tempo eu estaria satisfeito com esse final, porque ele dá uma cara de encerramento perfeito pra trajetória, principalmente do casal Leela e Fry, que acontece que Fry quer pedir a Leela em casamento. Porém, novamente, uma questão de viagem no tempo, o professor mostra pro Fry que tem um equipamento de viagem no tempo. Só que, nesse momento que o Fry vai pedir a Leela em casamento, a Leela se atrasa. E aí o Fry decide que vai tirar sua própria vida. Porém, ele percebe que na verdade a Leela se atrasou. E na metade do caminho ele começa a voltar no tempo, só que não tem escapatória, porque a volta no tempo é de 5 segundos antes. E nesses 5 segundos antes, ele já pulou. Então, começa uma tentativa desesperada do Fry de tentar salvar sua própria vida para que ele possa ter esse final feliz com a Leela. E devido a um erro causado pela própria Leela, Fry é salvo, mas o tempo é quebrado. Então, Fry e Leela podem finalmente desfrutar uma vida lado a lado, enquanto o tempo do mundo inteiro está congelado. Eu diria, inclusive, do universo, eu não lembro se para apenas o mundo. Mas aí eles têm o tempo de uma vida ao lado um do outro, em um encerramento lindo e digno do que foi esses dois personagens. E por fim,
Inclusive, eu não mencionei, mas Meanwhile tem 9,4 no IMDb. Por fim, na verdade, eu tenho um episódio bônus, porque eu gosto muito do episódio The Why of Fry, que é o 8º episódio da 5ª temporada, teve 8,7 no IMDb, e ele traz uma camada extra à viagem do Fry para o futuro, que nos deixa com um gosto ruim de que, tipo, ele poderia ter realmente ficado no passado, porque o incidente que levou ele para o futuro não foi um incidente, foi proposital, causado pelo Nibbler. E isso traz uma carga dramática bem bacana, assim, pra a história que o Fry desenvolveu lá no futuro. Mas esse é um episódio legal, só que eu destacaria ele muito menos do que os outros 5, então eu deixei ele de fora da lista. Apenas um episódio extra pra vocês. E é isso. Muito obrigado a todos que escutaram. Espero que vocês desfrutem da experiência que é Futurama, que pra mim é uma série incrível. É uma série que, inclusive, eu diria até subestimada. Fico feliz que retornou. Não cheguei a assistir a 12ª temporada ainda, mas quando eu tiver a oportunidade já vou colocar em dia. E nos vemos no próximo episódio da Rádio Tupã 6.